Este vídeo tem a finalidade de dissipar algumas dúvidas que porventura existam por parte de algumas pessoas que têm me mandado alguns comentários e até, em alguns casos, demonstram estar um pouco aflitas ou preocupadas em relação ao que estão ouvindo hoje através da internet com relação aos nomes verdadeiros que até então tradicionalmente conheciam como Deus e Jesus Cristo, sendo o Espírito da Verdade, o Kadosh, o puro Espírito Santo, sem nenhuma dificuldade para entendermos a sua transliteração. Portanto, este vídeo tem a finalidade, de uma forma mais didática possível, orientá-lo em como proceder diante das dúvidas, das incertezas que porventura venham a bater à porta do seu coração, trazendo inquietude, preocupação, porque na realidade, a proposta de restauração dos últimos dias, conforme Atos 3:21, não é um movimento denominacional. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo. Até aqui nós temos tido reformas e mais reformas. Mas a época que estamos vivendo agora é a época da restauração. A volta à origem, à originalidade escritural. Mas preste atenção, por favor, principalmente você que tem nos mandado algum comentário e demonstrado assim uma inquietude, uma preocupação e até mesmo pedindo uma ajuda. Mas assim como existem várias denominações, existirão várias transliterações, cada um dizendo que o nome do Messias é de uma maneira. Uns afirmam: o nome verdadeiro do Messias é Yeshua HaMashiach. Outros, Yehoshua. Depois nós temos ainda Yahushua. Em seguida nós vemos lá Yahushua. E a transliteração que julgamos a mais correta, que se identifica mais com a origem, é a que nós praticamos, Yahushua, gutural. Por que não praticamos a primeira, Yeshua? A explicação está dentro do tetagrama sagrado, composto de 4 consoantes: Yod, Re, Vav, Re. Ora, o nome do Altíssimo é composto de 4 consoantes e não apenas 2. Para chamá-lo de Iê é uma abreviação ao nome do Altíssimo de uma forma totalmente irreverente, desrespeitosa, e que fere os princípios interpretativos mais elementares da verdadeira fonética que só aprendemos pelo Espírito da Verdade. Em seguida você tem algo similar que é Yehoshua, que muitos defendem ardorosamente como sendo o nome verdadeiro. Yeho é uma fonética bem destoada da realidade, da transliteração verdadeira. Você chamar o pai de Yeho, porque Shua, todos nós concordamos, até mesmo aqueles que
são defensores intransigentes de Iê, acrescentado de Shua, que é a salvação do que vem anteriormente, até mesmo esses que defendem sabem perfeitamente que Shua é a salvação no nome anterior. Então chamar o Altíssimo de Yehó fica bem fora, né? As Escrituras afirmam que os ouvidos provam as palavras como o paladar prova a comida. Em seguida, nós temos uma outra observação a fazermos com a fonética ou com a transliteração, me permita aqui colocar entre aspas, para Iao, Iaohu. Você estaria cometendo dois graves erros. Primeiro, não existe ditongo no hebraico, Ao. O segundo erro, você estaria formando um pentagrama, ainda que queiram dizer que a última letra seja absolutamente sem som, fica até risível, porque nós temos aí, diante da suposta transliteração para Iaohu, um pentagrama e não um tetagrama sagrado. Por esses e outros motivos, nós concluímos na dependência do Espírito da Verdade, e aqueles que defendem o nome do Messias para Yahushua estão corretos. E a forma mais clássica de se pronunciar o seu nome é Yahushua. Yahushua. Todas as línguas nós concordamos, todos os idiomas, até no grego também, você tem a forma clássica. Isso é inquestionável. E humildemente nós optamos pela forma clássica, dando ao Pai o nome de Yahu e ao Filho Yahushua, de forma gutural. Bom, feitas essas considerações, eu quero me dirigir a você que tem nos mandado alguns comentários e que está aflito ou aflita, preocupada, pedindo até ajuda, porque está confusa. O Espírito da Verdade não é de confusão, está escrito. Ele está realizando esta obra dos últimos dias, a restauração de tudo e nos convencendo de que o Messias, o Salvador amado, Mehushai, tendo uma origem hebreia, jamais poderia ter um nome latinizado, uma forma greco-romana. Nós fazemos até algumas comparações que ajudam a ilustrar o fato. Por exemplo, você já leu nas Escrituras Sagradas a experiência do cego de Jericó? Quando ele viu o nosso Salvador amado, ele clamava insistentemente. Você acha que naquele exato momento em que o cego de Jericó clamava pedindo socorro a Yahushua, ele estaria pronunciando: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? Qual é o nome que ele pronunciou? Qual é o nome que ele pronunciou? Aqueles que são pesquisadores das transliterações hebraicas é justamente aqueles que procuram perscrutar e aprofundar no conhecimento da verdade, na dependência total do Espírito de Yahushua.
Antes de fazermos uma colocação que ser-lhe-á, sem dúvida alguma, insubstituível, nós queremos comentar que os chamados sinais maçoréticos ou vocálicos, que muitos colocam nas transliterações, esses sinais vocálicos foram dados para os Yahudim da diáspora. Nós já falamos sobre isso. Estivemos dentro do Museu da Diáspora em Yerushalayim e podemos constatar ali a veracidade de que a escritura original, a escritura hebraica, não consta os sinais maçoréticos, que foram acrescidos futuramente para que esses judeus da diáspora, chamados Yahudim judaicos, se readaptassem à língua em razão da sua ausência e distância da sua pátria. Então é impossível o homem saber a verdadeira pronúncia dos nomes sagrados se não for pelo Espírito da Verdade, porque ele nos ensinará todas as coisas, e está incluído também a verdadeira fonética, a verdadeira pronúncia dos nomes sagrados, sendo o Espírito da Verdade intocável nesse aspecto. Bom, agora vai aí, de forma mais didática possível, um exemplo para que você dissipe qualquer dúvida que houver na sua cabeça, com a seguinte explicação. Quando eu comecei as pesquisas hebraicas, eu ouvia cada um falando de uma maneira que o nome do Messias era de um jeito, de outro, daquele outro. E se as pessoas que nos assistem agora ficam nesse campo de dúvida também, a mesma coisa eu tive no início das minhas investigações. Só que o Espírito da Verdade eliminou de vez toda e qualquer dúvida e vai ajudar você também, que nos escreveu pedindo auxílio nesse sentido. Me orientou da seguinte maneira, para que eu me relacionasse com ele independentemente dos nomes, usando títulos, atributos que só a ele são devidos com exclusividade. Por exemplo, Pai querido, Criador dos céus e da terra, o Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Eu Sou. Foi isso que ele disse para meu Yeshua, Moisés, diga a Faraó que eu sou. Em Zacarias capítulo 14, versículo 9, você vai ver sobre o milênio, e ali existirá no milênio a pronúncia de um só nome. Um só nome. Nós encontramos também no livro de Cano de Galut, Apocalipse, menção bem clara ao nome de Yahushua, sem necessariamente ser Yahushua. O que eu quero dizer com isso para você é o seguinte: mais importante do que o nome, embora necessário, grave bem, isto é uma restauração dos últimos dias e só vai aprender o nome verdadeiro quem estiver na dependência do Espírito da Verdade. Se você entender um pouco de Menelhu, capítulo 23, você vai encontrar ali mais um exemplo muito importante sobre a importância
do altar acima da oferta. O que significa isso? Vamos lá para não termos nenhuma dúvida. Menelhu, capítulo 23, é conhecido no hebraico moderno como Matityahu. A pergunta que é feita aqui é o seguinte. No versículo 19 até o 21. Insensatos e cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, vamos lá, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Vamos mais à frente um pouco. Insensatos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O ouro é mais importante que o templo? Qual é mais importante, o hebraico ou o próprio Salvador da sua alma? Bom, vai mais um exemplo aqui. Na hora da partida para a sua eternidade, seja 120 anos ou às vésperas, quem sabe, de ser trasladado conforme foi Enoque, o sétimo depois de Adão, que inclusive profetizou lá no livro de Judas. Você só vai encontrar no livro de Judas, conhecido como Judas, profetizou a segunda vinda do nosso Salvador amado. Ainda que você viva 120 anos, seja trasladado a exemplo de Enoque, mas naqueles momentos finais ali, e você está na dúvida, qual será o nome verdadeiro do meu Salvador? Eu conheço uma pessoa que já se batizou, parece que 4 vezes. 4 vezes. Porque estava na dúvida. Cada um dizendo que o nome era de um jeito, então vamos lá. Ela obedecia. Aí em seguida outra alternativa, ela obedecia aquela, a terceira até a quarta alternativa. Você já pensou que situação conflitante? Para dissipar isso de vez, você procura se relacionar mais com o próprio Salvador do que com os nomes, embora volte a frisar, volte a afirmar a importância do nome. Mais importante é o perfume ou o frasco. Obviamente que é o perfume, mas necessário é termos também o frasco para armazenarmos o perfume. Então, na hora da sua partida para a eternidade, você invoca meu Salvador amado, tu que deste a tua vida para me salvar, tu és o caminho, a verdade e a vida, tu és o pão da vida, tu és o eu sou. Quando ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta. Sabe o que isto significa? É o mesmo eu sou que disse para Yahushua, diga a Faraó que eu sou. Se você chamá-lo, portanto, de eu sou Shua, está errado? Se você chamá-lo de meu Salvador amado, ele vai lhe entender ou não? Quando ele disse eu sou a videira verdadeira, ele é o próprio eu sou, o Criador de todas as coisas, que foi revelado. Ele é a revelação do Pai, revelação do Pai a todos nós. Por isso não fique na dúvida, pelo contrário,
regozije-se naquele que deu a sua vida para lhe salvar. Você vai ouvir muitas coisas desses últimos dias que nós estamos vivendo. Coisas até muito sérias. Eu não sou crítico, eu sou observador, mas a maioria desses que defendem as transliterações, entre aspas, afirmando e gritando que o nome verdadeiro é dessa ou daquela forma, a maioria saiu de onde? De uma igreja evangélica, eu também. Conheci a minha primeira experiência foi dentro de um clima de uma igreja evangélica. Não compete a nós, portanto, julgar ou condenar aqueles que ainda não conhecem. E essa história de dizer que aqueles que não pronunciam o nome verdadeiro estão condenados, isso é uma mensagem diretamente do inferno. O que realmente está acontecendo conosco é o crescer na graça e no conhecimento. Sermos privilegiados. Aí sim, a partir do momento que você é esclarecido por esta verdade, você nem vai querer substituir novamente o nome pelo tradicionalmente conhecido, porque você já cresceu na graça, cresceu no conhecimento. Exemplificando ainda como se estivéssemos no primário, no secundário, fazíamos um pré-vestibular, mestrado, um doutorado. Na vida espiritual, nós crescemos na graça, no conhecimento, coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, estará sempre, sempre à nossa espera. Ainda que você seja o Yahushua, o crente mais antigo da face da terra, e vá até para o livro dos recordes. Todas as vezes que você abrir a escritura lá em Armi, Yahu, Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E ainda teremos a eternidade para nos deleitarmos no conhecimento da majestade. Eu converso com ele, com a majestade, usando os títulos e atributos que só a ele são devidos. E, obviamente, humildemente, não tenho dificuldade em pronunciar o seu nome pela transliteração, que já dissemos, foi a nossa humilde escolha e aprendizado. E a Yahushua, gutural, o nosso Salvador amado. Por estes e outros motivos, você tem uma festa espiritual à sua espera se entender essas riquezas espirituais. Em caso de dúvida, por favor, estamos aqui sempre como epígonos do Espírito da Verdade, para aprendermos juntos, cada vez mais, a mesma alegria que eu tenho na minha alma, no meu coração. Eu quero que perdure para sempre. E lá em 1 Yahu Hanan, conhecido como Epístola de João, capítulo 1, versículo 4, afirma também: estas coisas vos escrevi para que a vossa alegria seja o quê? Completa. A alegria que o nosso Salvador amado Yahushua nos deu, ninguém poderá tirar. Essa história, portanto, que quem fala o nome tradicional, Deus, Jesus, estão condenados, é uma mensagem diretamente do inferno. O que está acontecendo é o crescer na graça e no conhecimento. Determinada denominação evangélica, com dezenas de congregações espalhadas pelo Brasil, alguém da direção desta congregação, direção entre aspas, né,
a diretoria lá, procurou determinado irmão para dissuadi-lo a voltar aos nomes tradicionais, Deus e Jesus Cristo, e ele, de forma alguma, concordou, porque estava o quê? Crescendo na graça. Agora, o que eu vou dizer agora, eu afirmo isso aí sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Você pode ser crente, você pode ser salvo, continuar dentro dessa mesmice tradicional, ou até ser uma pessoa de um bonito exemplo e testemunho, mas os privilégios, as verdadeiras riquezas espirituais são reveladas, sim, aí concordo plenamente, somente aqueles que conhecem a verdade. Essa história, portanto, de dizer que quem não fala os nomes verdadeiros estão condenados, já disse, repito, é mensagem do inferno e você não deve aceitá-la. Mas não significa que deve continuar no seu tradicional conhecimento, mas pelo contrário, crescer na graça e no conhecimento, avançar cada vez mais, galgar os degraus, né, da escada que Yahucaf teve a visão, né, Jacó? Subir cada dia, crescer na graça, na fé, na certeza de todas as coisas, de fé em fé. E assim você terá uma vida cada vez mais feliz. Pense na grandeza do nosso Pai. O quanto Ele é grande e maravilhoso. Romanos 8,32 diz que aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Pense nisto. Ele não quer você na dúvida. Assim como não podemos julgar e condenar aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecerem o nome verdadeiro e ficam trocando insultos aí na internet, cabe aqui também uma pergunta a essas pessoas. Você tem certeza absoluta que está pronunciando o nome verdadeiro? Na sua partida para a eternidade, tem convicção desse nome? Se tem, tudo bem, porque o Espírito da Verdade nos convence. As Escrituras afirmam, quando Ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ensinará todas as coisas. Ele não é de confusão. Por isso, humildemente falando, não paira aqui nenhuma dúvida e confusão, porque eu amo mais o meu Salvador do que o hebraico. Aliás, é bom ressaltar o seguinte, o hebraico, seu espírito, também mata, viu?